Primeiro, vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, que é santo, da graça e da misericórdia, nós te agradecemos. Nós sabemos que o Senhor tem nos salvo através da sua graça, do seu grande amor e misericórdia, e permitiu para que nós pudéssemos viver o restante das nossas vidas dentro da Igreja, corpo de Cristo, para sermos conduzidos e aprendermos, Senhor. Nós agradecemos por toda essa graça que o Senhor tem nos permitido. Que o Senhor permita para que nós possamos saber em todos os dias na nossa vivência qual é a imensa graça que o Senhor Deus nos permitiu, para que o restante das nossas vidas possamos viver somente para darmos glórias para o Senhor Deus, para que possamos ser pessoas úteis no seu trabalho precioso, para que assim possamos ser conduzidos, Senhor. Que o Senhor possa permitir a sua graça e possa nos conduzir. E pela sua imensa graça, nós estamos no andamento do retiro de verão. O retiro de verão está em andamento, e nessa última etapa que possa terminar sem nenhum problema pela sua graça, Senhor. Todas as etapas que se passaram e que está acontecendo, que o Espírito Santo possa trabalhar, possa auxiliar para que muitos espíritos possam ser conduzidos para diante do Senhor Deus, para que muitos de nós possamos participar, cooperarmos no seu trabalho, Senhor, e assim possamos ser conduzidos. Senhor, que o Senhor Deus permita a graça, a sua força, para que todos aqueles que estiverem fazendo o serviço, o trabalho voluntário, não se cansem, não se desamparem. No nosso tempo que nós temos restando em nossas vidas, que possamos viver para transparecer mais a glória do Senhor Deus, para fazermos o seu trabalho. Nesse tempo, nós dependemos somente nas mãos do Espírito Santo. Pedimos a sua ajuda para que esteja conosco. Nós te agradecemos e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou e nos protege. Amém. Vamos procurar a palavra de Salmos 144, versículo 3 e 4. Salmos 144, versículos 3 e 4. Se vocês já acharam, vamos ler todos juntos esses dois versículos 3 e 4. Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes?
O homem é semelhante à vaidade. Os seus dias são como a sombra que passa. Então, nesse tempo, agora, nós estamos tendo a realização do Retiro de Verão em Gwangju, e nós estamos na sexta etapa, na penúltima etapa, que os irmãos possam orar, possam participar em oração, porque muitos irmãos estão participando no trabalho, no serviço, e o Senhor Deus tem nos conduzido. E nós todos possamos, com o mesmo coração, estar em oração, para que possa finalizar muito bem até a última etapa, a sétima, que não aconteça nenhum acidente, nenhum problema, e que muitos espíritos possam ser conduzidos para receberem a salvação. Esse tempo agora, nós iremos estudar a palavra de Salmo 144. Senhor, que é o homem? Nós teremos isto como o tema. E vamos pensar um pouco sobre a Bíblia. Davi escreveu o Salmo 144. E Salmo 144, olharmos versículo 3 e 4, nós podemos ver algo que ele se refere à vida, uma compreensão que ele teve, uma iluminação de que, o que é a vida? A vida não é nada, não se passa por nada. Nós pensamos desse jeito ao lermos essa palavra, mas, na realidade, Salmo 144 não quer dizer uma coisa dessas. Então, nós, homens, quando olhamos para os outros homens, podemos pensar que o homem é nada, parece que tudo é vaidade. Então nós começamos a pensar, Senhor Deus, como é que o Senhor Deus pensa sobre este homem que para nós não parece nada? E pelo contrário, esse Senhor Deus que ama este homem que não é nada, quem é o Senhor para amar algo assim? Entenderam? Então vamos pensar nessa direção. Então aqui ele perguntou, Senhor, que é o homem? Mas se nós dermos um passo à frente e pensarmos um pouco mais distante, de forma ampla a Bíblia, nós podemos dizer, Senhor, qual é o motivo de amar um homem? E Senhor Deus, que Senhor és tu para amar um homem igual a este? Então nós temos essa curiosidade nesta palavra. A resposta para esta pergunta, nós podemos dizer, de forma natural, que é a glória de Deus. Todo homem existe, e o motivo primordial do homem existir no mundo é para a glória de Deus. O homem foi criado para a glória de Deus. Nós, homens, quando olhamos para os jornais, os acontecimentos da atualidade, podemos ver que as pessoas se tornaram agressivas, sem limites, vivendo na imoralidade, certo? Porque algumas pessoas dizem que estão sentindo ódio, pegam facas, esfaqueiam, matam outras pessoas. Ou a mãe reclama com o filho porque ele chegou tarde em casa e ele vai e mata a mãe. Ou outro estudante que vai e briga com o professor e faz o professor ser perseguido e cometer suicídio. Nós podemos ver que toda uma estrutura, uma base, valores que existiam estão sendo quebrados. Quando nós olhamos para essas coisas, não acontece somente no nosso país. Isso é algo que ocorre em todo o mundo. É algo similar em todos os lugares. E nós precisamos pensar, por que o homem está se tornando assim? É porque as pessoas elas não sabem o que é o homem. Quando nós olhamos essa palavra de Salmo 144, Davi está perguntando, Senhor, o que é o homem? Ele está fazendo essa pergunta. Quando nós olhamos para essa pergunta, quem é que pode responder essa pergunta de forma exata? Quantas pessoas no mundo conseguem responder essa pergunta? Tantos filósofos, estudiosos, sociólogos, nenhum deles consegue dar uma resposta exata do que é o homem. O único livro que pode dar a resposta exata de o que é o homem é a Bíblia. Quando o homem não sabe o que ele é, ele vive a vida sem sentido, sem valor, vive sem saber qual é o objetivo de vida, qual o sentido da vida, não sabe por que está vivendo ou por que deve viver. E é por isso que ele não compreende no seu coração e ele se sente com ódio e às vezes ele extravasa esse ódio para outras pessoas. E é o que nós podemos ver que é a atualidade que nós estamos vivendo, que é o fim dos tempos. Mas,
Se essas pessoas realmente soubessem quem elas são, por que elas existem no mundo, qual o objetivo de estarem neste mundo, se souberem o motivo, o sentido, com certeza não iriam viver uma vida igual a esta. Se nós olharmos para a Bíblia, os temas que estão na Bíblia realmente são bem complexos. A Bíblia não é um livro fino, é um livro grosso. Aparecem diversos personagens, acontecimentos aqui na Bíblia. E esses temas que aparecem na Bíblia, se nós resumirmos um pouco, eu vou falar que são personagens. Aparecem 4 personagens principais. Primeiro, o homem. Segundo, Satanás. Terceiro, Jesus Cristo. Quarto, os cristãos. Então, se nós perguntarmos o que é o homem, Deus ele responde de forma exata. São seres criados para a glória de Deus. É por isso que o homem ele foi criado para dar glórias ao Senhor Deus. O homem jamais evoluiu do animal para se tornar homem. Segundo, o que é o Satanás? Satanás é aquele que vem tomar a glória que o Senhor Deus permitiu para os homens. E Jesus Cristo é aquele que veio restaurar essa glória que Satanás tomou dos homens. E quem são os cristãos? Os cristãos são aqueles que foram salvos, quer dizer, que restauraram a glória a partir do Senhor Jesus. É por isso que nós podemos dizer que os homens que tiveram a glória restaurada pelo Senhor Jesus são os cristãos. É por isso que nós podemos dizer que são a história de 4 personagens que a Bíblia contém. E através deste tema de hoje, nós iremos aprender. Senhor, o que é o homem? O que é a vida? Nós iremos aprender um pouco sobre a perspectiva da glória de Deus. Primeiro, o homem, que foi criado para a glória de Deus. Segundo, aquele que perdeu a glória de Deus. Terceiro, aquele que restaurou a glória de Deus. Quarto, aquele que vive para a glória de Deus. Então, nós podemos pensar nesses 4 aspectos e eu vou tentar acertar o tempo para pregar tudo isso. Então, primeiro, o que nós devemos pensar? Se nós olharmos em Isaías 43, versículo 7, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei, também eu os fiz, disse o Senhor Deus. E se nós olharmos na Bíblia, que é o homem? O homem foi criado para receber a glória de Deus. Então, ele explica de forma exata. E é por isso que se nós lemos o Novo Testamento, se nós também lemos os Salmos, podemos ver vários temas que louvam a Deus. E qual é o tema principal desse louvor? É a glória de Deus. É por isso que Cristo, também para a glória de Deus, veio a este mundo, cumpriu esta glória de Deus e fez com que Deus pudesse ser glorificado. Assim como na palavra de João, capítulo 17, versículo 4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então é por isso que o Filho do Senhor Deus, que veio para glorificar o Senhor Deus, também foi glorificado por ele. Também o Senhor Jesus, ele glorifica todos aqueles que glorificam, louvam o nome dele, e assim ele pode receber a glória do Senhor Deus. Assim como em Efésios capítulo 2, versículo 6, e nós fomos ressuscitados juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, quer dizer que nos fez entrar na mesma glória que o Senhor. Então esse é o objetivo mais importante do homem ter sido criado pelo Senhor Deus. Então quando nós pensamos de forma bem profunda sobre a glória do Senhor Deus refletindo na Bíblia, nós podemos ver que a glória é algo imenso, é muito difícil explicarmos em poucas palavras. Mas, em vez de eu pregar algo mais detalhado sobre a glória, vamos pensar sobre o que é tomar, recuperar esta glória do Senhor Deus, nesta visão. Nós não conseguimos compreender de forma fácil sobre a glória de Deus, mas podemos dar um exemplo. Primeiro, temos um rei e uma rainha. A rainha, ela não tem o mesmo formato, o mesmo poder e glória do rei, mas ela está assentada no mesmo lugar, na mesma posição do rei. Quer dizer que isso é a glória do rei que se manifesta. O que o Senhor Deus ele quer permitir para o homem? É para que o homem possa se assentar nesse lugar de glória ao seu lado. Fomos criados para recebermos essa glória. Se nós olharmos na palavra de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, o Senhor ele se refere ao Lúcifer
E Lúcifer, ele foi criado com diversas pedras preciosas, quer dizer que ele era a formosura do Senhor Deus. Quer dizer que ele foi criado com essa formosura perfeita do Senhor Deus. E o que ele desejava? Ele desejava tomar o lugar que o Senhor Deus criou para o homem, que é o lugar de glória. E através desse formato de Lúcifer, nós podemos saber que esta graça que o Senhor Deus quer permitir é algo surpreendente. Porque até Lúcifer, que foi criado de forma tão maravilhosa, formosa, queria tomar esse lugar. Então nós podemos pensar como é esta glória, este lugar que o Senhor Deus quer nos permitir. Não é uma glória igual a deste mundo, que é pelos bens, que cabe nessas medidas, nas variáveis do tempo e do espaço. É uma glória inimaginável pelo homem. E nesses aspectos, nós não podemos saber de forma exata, mas se nós olharmos para o formato de José, podemos saber o que é glória. Então, quando nós estamos realizando uma consulta, ou quando eu recebo alguma pergunta de algum irmão, dentre várias as perguntas que me fazem, uma pergunta que é frequente é que eles dizem: Ah, Senhor, eu nunca pedi para que o Senhor me enviasse neste mundo, mas por que eu nasci? Por que eu fui enviado ao mundo? Então, quando nós olhamos para a nossa vida, nós recebemos uma perseguição, dor, dificuldade, nós questionamos a Deus facilmente, dizendo: Senhor Deus, eu não queria nascer, mas por que me fez nascer? Dependendo do seu poder, eu fui levado, eu nasci neste mundo. Mas por quê? Então, se nós olharmos para Jó, por exemplo, Jó passou por diversas tribulações e dores, mas antes disso ele dava louvores e adorações ao Senhor Deus sem pecar. Mas Jó, para passar em uma grande provação, perdeu muito dos seus bens, perdeu todos os seus 10 filhos, e ele perdeu tudo, todos os seus bens, e ele ficou adoecido e estava com um pedaço de telha coçando a sua pele. E a esposa dele, vendo aquela situação, disse: Ah, vai e morra. E os amigos vieram e começaram a questionar a Jó e começaram a repreendê-lo, dizendo: Ah, você pecou contra Deus, é por isso que Deus te permitiu o castigo. E enquanto Jó recebia todo esse tipo de repreensão, o que ele disse? Ele disse: Ah, eu não deveria ter nascido, por que eu nasci? Ah, se eu não tivesse nascido, se eu tivesse morrido na barriga de minha mãe, eu não teria passado por essa dificuldade. Ele poderia ter dito isso, não é? Por que Jó ele começou a questionar e começou a falar mal da sua própria vida? Porque ele passou por uma tribulação muito grande. Então, se nós olharmos para nós, cristãos, nasceram de novo, e aqueles que também não receberam a salvação, nós todos começamos a pensar: Ah, Senhor, por que eu nasci no mundo? Por que eu estou no mundo? Por que eu estou sofrendo tanto? Então, por que tem essa pergunta? Porque a vida, a situação atual é difícil. E pensem bem, se você estivesse alegre, feliz agora, se você estivesse agora no formato daquela rainha sentada ao lado do rei, você não estaria murmurando contra Deus. Porque em todo o trabalho que você faz, tudo iria ser divertido, tudo ia ser fácil. Se você vive uma vida fácil, alegre, feliz, você pode dizer: Ah, Senhor Deus, por que você me criou neste mundo? Não, você não vai questionar uma coisa dessas. Mas quando eu estou na dificuldade, na dor, nós vamos reclamar desse jeito. Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar Gênesis 41. Palavra de Gênesis, capítulo 41. José foi vendido para o Egito. Depois de viver como escravo e prisioneiro, ele interpretou o sonho de Faraó. E ao interpretar o sonho do Faraó, ele contou sobre a vontade do Senhor Deus. Então, 41, versículo 35. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome, e haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos:
Acharíamos um homem como este a quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José. E fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fez subir no segundo carro que tinha, e clamava adiante dele: Ajoelhai, assim pôs sobre toda a terra do Egito. Então, nós podemos ver que, depois que passou essa dificuldade de ver como escravo, ele não se tornou como Faraó, mas ele recebeu todo o poder, toda a autoridade de governar como o Faraó. Então nós podemos ver essa glória que ele tem recebido. Então, se nós olharmos José, antes de ele chegar nesse tempo, se nós olharmos os 13 anos de sofrimento que ele passou, José, será que ele não reclamou de ele ter nascido desse jeito? Porque José deve ter questionado, dizendo: em vez de eu ter nascido assim, em vez de eu viver como escravo, era melhor eu nem ter nascido. Com certeza ele pode ter orado assim diante do Senhor Deus. Deve ter questionado, dizendo: Senhor Deus, por que me enviou para este mundo? Mas depois que todo esse tempo difícil passou, ele se tornou o governador do Egito. Após se tornar governador do Egito, será que ele fez essa mesma pergunta, esse mesmo questionamento a Deus? Não. Porque no momento que você recebe a glória, você esquece todo o sofrimento, todo o passado. Quando nós estamos neste mundo vivendo, recebendo o sofrimento, a dor, mas ao entrarmos na glória de Deus, todo o sofrimento, toda a dor não se torna dor e sofrimento, não se torna nada. José se casou e ele teve seu primogênito Manassés. Após ter Manassés, José disse dessa maneira, versículo 51. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Então, quando a glória é dada, o sofrimento não tem significado. Porque quando eu passo pelo sofrimento, eu passo pela dor, aquela dor é tão horripilante que você começa a questionar, reclamar, dizendo: eu não deveria ter nascido, por que eu estou sofrendo? Mas quando você recebe essa glória, quando você recebe essa graça, você esquece de todo esse sofrimento, porque não se torna nada. Quando nós olhamos para este formato, nós podemos pensar em uma coisa aqui. A glória é como esta, não é? José, ele governou o Egito da noite para o dia. Então, todo o trabalho de comprar e vender as mercadorias do Egito dependiam da voz de José. José dava a sua última palavra. E José decidia quem podia viver e quem iria morrer. Não é mesmo? Ele tinha um imenso poder dos mantimentos do Egito. O Senhor Deus permitiu essa glória para ele. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é similar a isto. Quando nós entramos na glória do Senhor Deus, pode ser que não tenhamos o mesmo formato que Deus, o mesmo poder, mas o milagre, a glória, o dom nos é dado. É por isso que nós iremos governar sobre este mundo e sobre os anjos. Olhem só como é uma palavra incrível. Quer dizer que esta glória nos aguarda. Para esta glória que nós, os homens, todos os homens foram criados. Mas agora, esta vida que nós estamos vivendo, este formato da minha vida, e não somente a minha vida, mas a vida de todas as pessoas do mundo, todas as pessoas que estão neste mundo, este formato realmente é um formato que não tem nenhuma relação com as pessoas deste mundo. Então, será que é uma glória você matar as pessoas esfaqueando, homens com homens namorando, mulheres com mulheres tendo relacionamento? Será que isso é glória de Deus? Não, não é. Isso é totalmente distante da glória de Deus. Então, o que é a glória de Deus? Por que nós, que fomos criados para a glória de Deus, estamos vivendo numa vida tão horripilante, fazendo ações e práticas que nem os próprios animais fazem? Por que estamos vivendo uma vida dessas? A Bíblia chama isso de pecado. Vamos procurar a palavra de Romanos, capítulo 3.
Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se nós lemos essa palavra novamente, todas as pessoas antes de pecarem, elas podiam chegar à glória de Deus. A existência que podia chegar à glória de Deus, por ter pecado, foi destituído da glória de Deus. Adão fracassou no teste da árvore do conhecimento do bem e do mal, é por isso que entrou o pecado no mundo. É por isso que na palavra de Romanos capítulo 5, versículo 12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, o que trouxe a morte para o homem é o formato do pecado. E por pecar este pecado, os homens, eles tiveram muitas transformações em seu formato. Primeiro, qual é a transformação do formato do homem? Primeiro, a terra onde ele vivia mudou. Se nós olharmos em Gênesis capítulo 2, versículo 8, o Senhor Deus ele criou o jardim do Éden com várias árvores frutíferas boas para se comerem, mas o homem, por ter pecado, e em Gênesis capítulo 3, versículo 17, o Senhor ele disse para Adão, então você ouviu a sua esposa e comeu da árvore que eu havia dito para não comeres. E é por isso que você amaldiçoou essa terra. E assim nessa terra começou a nascer espinhos e abrolhos. Então, nós estamos vivendo numa terra que na realidade não era amaldiçoada, era uma terra da graça, uma terra da felicidade. Esse era o início, não era mesmo? Mas o homem, por ter pecado, esta terra foi amaldiçoada. E é por isso que a origem do homem, o que é a origem do homem? É uma origem boa. É uma origem que se alegra em fazer a vontade do Senhor Deus. Então, mas essa origem, ela foi transformada, foi mudada para algo pecaminoso, para concupiscência. É por isso que nós nascemos agora já com esse instinto de pecar. Assim como na palavra de Salmos, realmente o pecador, o ímpio, ele já se afastou desde a madre. E desde o nascimento, ao nascer, ele já se extraviou pelo seu caminho, quer dizer que pelo pecado. Então, seja o homem, se nós olharmos, se ele está falando honestidade, coisas sinceras, e compararmos quantidade de pecados, mentiras que ele faz, ele passa muito mais tempo mentindo, pecando, porque nós temos vários estudos que dizem que o homem ele peca centenas de vezes num dia só. Então, quem é uma pessoa honesta? Consegue falar somente palavras honestas? Não tem como. Esse é o formato do homem, porque o instinto dele, a natureza do homem, é de pecado. E qual é a outra coisa que mudou? O coração do homem mudou. O coração do homem foi alterado. O coração do homem, na realidade, o coração correto era se encher da graça do Senhor Deus. Mas o homem, ao pecar, agora, todos os homens realmente são ímpios abaixo dos céus. Então é por isso que todos, ao morrerem, eles voltam para a morte. Quer dizer que o homem, ele tem um coração mau, maligno dentro dele. E é por isso que Marcos, capítulo 7, versículo 21, diz que do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, todas essas coisas malignas saem, procedem de dentro e contaminam o homem. Então, o pensamento do homem se torna maligno. Já que o pensamento do homem é mau, ele busca servir as coisas que não são Deus como se fosse Deus. Então, animais que eram para ser devorados pelos homens, eles começam a idolatrar como deuses e isso se mostra na humanidade. E o homem que está na existência de poder entrar na glória do Senhor Deus, ele por fim nasce como um pecador, vive pecando e por fim vai morrer e ir para o inferno. Então isso já está decidido, que o homem viva uma vez e vindo depois disso a morte e depois o juízo. E ele está nessa situação tão triste. Então o homem ele perder a glória do Senhor Deus é algo muito infeliz. Perdeu a glória de Deus. Quer dizer que o homem se tornou pecador, quer dizer que ele foi amaldiçoado, agora somente pode ir para o inferno. Este é o nosso formato, esse é o formato de todos nós que nascemos no mundo.
Então, realmente, esse formato do homem que perdeu essa glória está explicado muito bem em Romanos capítulo 1. Vamos procurar a palavra de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e seu coração insensato se obscureceu. Então, você primeiro precisa glorificar ao Senhor Deus, mas eles não glorificaram, não deram graças, mesmo tendo sido criados pelo Senhor Deus. Quer dizer que o coração deles se tornaram obscuro. Quer dizer que eles se diziam sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Este é o homem que está vivendo num estado onde ele perdeu esta glória do Senhor Deus. Então, esta glória do Senhor Deus, que é incorruptível, ele fez em semelhança à imagem de homem corruptível e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Ele vive dessa maneira e ele diz, eu sou sábio, eu tenho sabedoria. Então, o mundo que nós estamos vivendo agora, se nós olharmos para ele, as pessoas elas buscam o conforto carnal, o conforto psicológico, eles sempre avançam e desenvolvem muito bem a cultura, o entretenimento. Nós estamos vivendo no auge da humanidade. Então, muitos cientistas dizem que não sabem até onde o conhecimento do homem vai se expandir. O homem, carnalmente, ele cada momento vive uma vida mais segura, mais confortável. Mas, se nós olharmos internamente, é muito triste. Abominável. As pessoas não sabem por que elas existem. Elas, cada momento, aumentam a violência. Não sabem qual o objetivo de vida que elas têm. Antes de nós cumprirmos essas conquistas tecnológicas, se nós olharmos há 40, 50 anos atrás, havia muitas perguntas que as pessoas faziam. As pessoas sempre se perguntavam, o que é a vida? Por que estamos vivendo? As pessoas antigamente sempre faziam isso. Essa pergunta não era feita somente pelos filósofos, mas pessoas comuns falavam isso. Muitas pessoas conversavam isso enquanto bebiam uma bebida alcoólica ou cerveja enquanto eles se reuniam com amigos. Mas hoje em dia, as pessoas estão vivendo numa era onde não tem como aprender. Por quê? Aprendem muito bem do conhecimento dessa tecnologia que se desenvolve, mas o conhecimento do homem, ele não consegue refletir, não consegue aprender. Por quê? As pessoas que ensinam também não conseguiram aprender esse ensinamento que é a reflexão sobre a vida. Os homens, eles se igualam aos animais hoje em dia. Quer dizer que eles pegam a glória do Senhor Deus que é incorruptível e em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. E eles acham que eles são sábios, eles são inteligentes e estão vivendo nessa época. Quer dizer que esse é o formato representativo das pessoas que perderam a glória de Deus. Segundo, versículo 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Os homens que foram criados para a glória do Senhor Deus, eles vivem conforme a ordem. Então, olhe bem para a natureza. Tirando o homem, se nós olharmos para a natureza, todos os seres vivos, animais e plantas, eles vivem conforme uma ordem. Então, a água, ela flui do alto para baixo. A água não flui do baixo para o alto. Quando algo flui de baixo para o alto, é reversão das coisas, é a desordem. Entre animais, eles podem ter filhotes ao cruzarem o macho e a fêmea. Isso é a ordem. Quando chega a primavera, nós temos as flores. Quando vem o outono, caem as folhas. Inverno, vem a neve. Isso é a ordem. Mas você quebrar esta ordem é a desordem, é a reversão. Então, no tempo que nós estamos vivendo agora, nós não estamos vivendo na imagem da ordem, mas sim da desordem. As pessoas que foram criadas pelo Senhor Deus não vivem conforme a ordem de Deus, mas sim conforme a desordem. O Senhor Deus, ele criou a luz do sol para todos os seres vivos, para todas as pessoas.
Mas nesse último tempo, não está acontecendo dessa maneira. Um lado está chovendo muito de repente, o outro lado está tão quente que está começando a ter incêndios nas florestas. Isso não é o formato de ordem. Então por que estão neste formato? Porque o homem não vive conforme a ordem. É por isso que na palavra de Amós, capítulo 4, versículo 12, portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Se você não vive conforme a ordem, você vive conforme a desordem, você recebe o castigo. É por isso que o homem, ele é uma existência que somente pode receber o castigo de Deus. Olhamos o versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Quer dizer que eles perderam esse coração para fazer coisas malignas, coisas que não se convêm. E são todos os pecados que estão no versículo 29, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, que são 21 pecados até o versículo 31. Se nós olharmos esse formato, é uma existência que não tem nenhuma relação com a glória de Deus. Então você não tem nenhuma relação com o Senhor Deus, é o formato do pecado. Então quando nós chegamos mais perto do fim, nos últimos tempos, esse formato de pecado se destaca. Qual o formato que se destaca? A quebra da relação que se destaca. Quando nós vivemos o último tempo, é o tempo que nós estamos vivendo, a relação de homens para com homens estão se quebrando também. É por isso que as pessoas elas querem viver sozinhas. As pessoas não querem comunicar com os outros, não querem ter relação com os outros, acham difícil estar com alguém. Quando nós olhamos esse formato e olhamos para o nosso retiro, é incrível, não é? Que mais de 10 mil pessoas estarem reunidas com um coração em um lugar, com um único objetivo. Durante 4 dias e 3 noites estamos pregando a palavra, conversando um com o outro. Eu não falava, ali é seu, aqui é meu, você fica aí, eu fico aqui. Não é assim. Nós nos cooperamos, ajudamos uns aos outros. Este é o formato do Senhor Deus ter criado o homem. Então, realmente não é muita coisa, mas por um curto período de tempo eu estive estudando um pouco sobre células. E uma célula, nosso corpo não é formado por uma célula, não é unicelular, é multicelular. Dizem que uma célula do nosso corpo tem em torno de 100 mil cílios. Vocês não estão surpresos? Vocês enxergam uma célula? A célula que nós nem conseguimos enxergar, ele tem por volta de 100 mil cílios. São 100 mil cílios que estão comunicando com outras células que têm mais 100 mil cílios. Então, as células que não conseguem manter a comunicação, que não são saudáveis, elas vão perdendo os cílios. E dizem que essas 100 mil cílios vão diminuindo e tem por volta só de 10 mil no final quando ela está adoecida e depois ela pode se tornar uma célula cancerígena. E nós podemos ver que este formato é um formato parecido com a sociedade que nós vivemos. E olhem só, antes das pessoas se tornarem malignas, se tornarem ruins, antes elas comunicavam, conversavam muito bem com os vizinhos, nós cumprimentávamos as pessoas na rua, dividíamos comida com os vizinhos também. Mas olhem para a nossa sociedade de agora. Nós estamos vivendo numa sociedade onde nós temos tudo transbordando em abundância, mas nós não gostamos que os outros invadam o nosso espaço. Este é o formato do nosso tempo. Então, realmente, esse formato de quebrar toda essa relação com o Senhor Deus. Então, nesse último tempo, a relação de vizinho com vizinho são quebradas, a relação com Deus também é quebrada. Vamos procurar 2 Timóteo capítulo 3. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 1 eu irei ler. Versículo 1 eu irei ler. Então, nós precisamos pensar, ler nessa palavra pensando sobre esta questão das relações. Sabem, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então vamos pensar, por que virão tempos trabalhosos? As pessoas irão amar a si mesmo.
Quando você ama o próximo, na verdade não tem sofrimento. É por isso que a lei também é para usar todo o coração, toda a força, toda a sua vida, toda a sua vontade, para que você possa ter uma relação com o Senhor Deus. Então é para amar o Senhor Deus dessa maneira. E qual é o segundo mandamento? É amar o próximo como a si mesmo. Então quando nós vivemos neste formato, não temos sofrimento. Mas nesse último tempo, quando estamos sofrendo, qual é o principal aqui? É que os homens, eles amam a si mesmos, não têm a comunicação com os vizinhos. E começam a amar coisas que não são homens, o que amam dinheiro. Os homens precisam amar os homens. O homem, quando ama o homem, assim pode amar os animais, pode amar o dinheiro, pode amar as plantas. Então esse é o formato que é o normal. Então, mas se você não consegue amar os homens, como é que você vai amar as plantas, os animais, o dinheiro? Então, quer dizer que toda a relação dos homens está quebrada. As pessoas, elas querem se exaltar, altivos, arrogantes. Eles quebram essa relação com os pais também. Estão orgulhosos, não têm agradecimento com os pais. Então, nós estamos vivendo numa época onde nós temos o quê? Tudo em abundância. Olhe para o nosso país, por exemplo. Nós estamos vivendo numa época onde nós somos muito ricos, mas não temos agradecimento. Se ouvir todas as palavras das pessoas, é cheio de reclamação. E o jornal só mostra essas coisas, de reclamações. Homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, inconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então está falando todo o formato no último tempo. Então, por que se tornaram nesse formato? Porque perderam a glória de Deus. Então, nós que fomos criados para a glória de Deus, já que perdemos esta glória, como na palavra de Romanos capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 3, nós estamos vivendo neste formato. E assim viveremos. Está determinado que o homem viva uma vez e depois morra, para que assim ele vá para o juízo. Quer dizer que nós temos esse destino. Desde o princípio, o homem não foi criado para ser morto. Então já estava determinado que o homem está ordenado para que todos os homens morram uma vez. Mas ele não fez o homem para que morra. O Senhor Deus, ele não criou o homem para que morresse, para que pecasse. Desde o princípio, o Senhor Deus, ele criou o homem de forma honesta. Mas o homem, ele desobedeceu a palavra do Senhor Deus, começou a viver na desordem, não na ordem. É por isso que bagunçou tudo. E é por isso que o homem não sabe o que ele é, não sabe o objetivo da vida, não sabe o que é, não sabe de nada. E é por isso que nós temos aquela tribo que se diz YOLO. Você sabe o tipo de pessoa que dizem YOLO? YOLO é aqueles que dizem, minha vida é só uma, então eu vou viver do jeito que eu quero. Não, é só uma vida que eu vivo. Eu vou aproveitar e curtir, me divertir e morrer. Então são muitas pessoas que vivem assim, e essas pessoas são chamadas de YOLO. Então, não estão nem aí para as outras pessoas. Não estão nem aí para Deus. Então, os homens que vivem perdendo essa glória do Senhor Deus, o Senhor Deus não simplesmente os deixa ali. Porque o Senhor Deus, ele não dá a sua glória para um outro ser. Para quem que o Senhor Deus ele deseja permitir a sua glória? Para o homem. O Senhor Deus não deseja permitir a sua glória para os anjos. Então é por isso que o anjo ele se corrompeu e se tornou o diabo. E o diabo ele tomou a glória dos homens. Mas essa glória tomada dos homens, o Senhor Deus não simplesmente deixa daquele jeito. Ele vai recuperar essa glória. Vamos trocar Isaías capítulo 42. Isaías 42. Versículo 8. Isaías 42, versículo 8. Então, nós estamos no Antigo Testamento. 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois ao trem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura.
O Senhor já disse que não vai dar a sua glória para outrem. Quer dizer que Ele vai restaurar essa sua glória. O homem, por ter desobedecido, por não ter essa glória do Senhor Deus, o Senhor Deus não vai deixar neste estado, Ele vai restaurar. Vamos procurar 48, capítulo 48, versículo 11. Capítulo 48, versículo 11, eu irei ler. Por amor de mim o farei. Porque como seria profanado o meu nome? E a minha glória não a darei a outrem. Não darei a minha glória para outro. Quer dizer que o Senhor irá buscar esta glória novamente. Então, a melhor maneira, mais importante para buscar a glória de Deus é a salvação. É por isso que em Salmos 21, versículo 5, grande é a sua glória pela tua salvação. Já que perdemos a glória de Deus, o homem que foi criado para a glória de Deus, ele perdeu essa glória e ele vai para o inferno. E agora, para essas pessoas que vão para o inferno, o Senhor Deus, para que possa levá-los para a sua glória novamente, precisa resgatá-los do inferno. E o que resgata aqueles que vão para o inferno? É a salvação. E a salvação do Espírito. É por isso que o Senhor, para cumprir essa salvação do Espírito, veio ao mundo, que é Jesus. Jesus veio buscar a glória que foi perdida. E esse Senhor que veio para o mundo é o Senhor Jesus. É por isso que o Senhor Jesus, ele de origem é o próprio Deus. Algo que nós precisamos pensar de forma clara sobre o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não é como Deus, o Senhor Jesus é Deus. O Senhor Deus, ele é a Trindade, a Tríade divina, que é o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. O Pai enviou o Filho para este mundo, e o Filho disse, não fui eu não vim por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Para cumprir a vontade do Pai, eu vim para este mundo. Então, cumprir a vontade do Pai significa o quê? É perdoar os pecados do homem. Perdoar os pecados dos homens, falando de outra maneira, é restaurar essa glória perdida pelos homens. E nós podemos dizer que é a salvação. E através dessa salvação, essa glória é engrandecida. É por isso que esse pecador que merecia ir para o inferno, esse pecador que perdeu a glória de Deus, ele poder voltar para a glória de Deus. Qual é o caminho? É a salvação do Espírito. O Senhor, ele perdoa os meus pecados para a eternidade, do passado, do presente, do futuro, tudo. Quer dizer que por crer nisso, através desta fé, nós podemos voltar para a glória de Deus. Não é por eu frequentar bem a igreja, não é por eu fazer boas obras, é só um único requisito. É o Senhor Jesus que restaurou esta glória, e para que esta glória possa se tornar minha, eu preciso crer. Então, isso o Senhor ele fala várias vezes na Bíblia. E o Senhor, para restaurar essa glória, ele veio para este mundo. Ele veio para me salvar. Falando de outras maneiras, ele veio para perdoar os meus pecados. Então, todas essas expressões quer dizer que o Senhor ele quer restaurar a sua glória. E o Senhor Jesus ele recuperou esta glória perdida. É por isso que o Senhor Jesus ele já disse, está consumado quando estava crucificado. Quer dizer que todo o trabalho que o Pai me encarregou, eu cumpri. Falando de outra maneira, eu recuperei a glória perdida. Eu perdoei todos os pecados dos homens. Falando de outra maneira, eu cumpri a salvação. Esse foi o trabalho feito pelo Senhor Jesus. Quando nós falamos, recebemos a salvação. O homem, ele confunde achando que ele que cumpre a salvação. Mas a salvação jamais pode ser cumprida pela existência que é o homem. Porque o homem, ele sabe pecar, mas ele não tem a capacidade de resolver esse pecado. Isto é o homem. O Senhor Deus, ele fez a ovelha. Qual é a característica da ovelha? A ovelha tem a capacidade de fugir do pastor, mas ela não tem a capacidade de voltar para o pastor. É por isso que o pastor precisa procurar essa ovelha. E este é o nosso formato. Nós partimos da glória de Deus, nós perdemos a glória de Deus, nós temos a capacidade, o poder de pecarmos, mas não temos nenhum poder para resolvermos esse pecado. É por isso que quem é o Senhor que resolve todos esses problemas? É o Senhor, não é o homem. Vamos procurar Gênesis capítulo 3.
Gênesis capítulo 3. O homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando pensamos nesse formato do pecado do homem, nós podemos saber qual é o formato do homem. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. O homem desobedeceu a palavra do Senhor Deus, comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, e qual foi a primeira coisa que eles fizeram? É que eles conheceram a verdade e tentaram encobrir a sua vergonha com aventais. Essa é a primeira ação deles. Qual é a segunda ação deles? Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Esta foi a segunda ação deles. Então vamos pensar quando nós éramos pequenos. A mesma coisa ainda hoje. Quando alguém peca, qual é a ação que marca o pecado? É que as pessoas, elas se escondem. Então, com certeza vocês devem ter lembranças disso quando vocês são crianças. Por exemplo, precisavam fazer o dever de casa, mas estão indo para a escola sem fazer o dever de casa. E como é que fica o coração do estudante ao ir à escola sem fazer dever de casa? Ah, eu queria que minha escola pegasse fogo. Ah, eu queria que o professor adoecesse e não viesse hoje. Então, isso é querer se esconder? Qual é a terceira ação do homem? O Senhor agora manifestou o pecado deles, começou a falar sobre o pecado deles. Versículo 11. Quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que te ordenei para que não comesses? E qual é a terceira ação? É que Adão, ele disse, Senhor, a mulher que me deixes por companheira, ela me deu a árvore e comi. Ele está dando desculpas. Tá, qual é a primeira coisa? O primeiro ser que ele se desculpa é com Deus. Isso é o mesmo formato que nós. Nós pecamos, nós estamos vivendo uma vida difícil, complicada, certo? E dentro dos nossos corações, o que nós lembramos? Eu pequei por causa daquela pessoa. Se não fosse ele, eu não tinha feito isso. Começa a dar desculpas. Por que o Senhor me colocou aquela pessoa do meu lado? Se não tivesse aquele fulano de tal, eu não teria pecado. É o mesmo formato que Adão. Então, o homem, ao pecar, não consegue sair desse padrão. Por quê? Nós podemos ver o Senhor, ele perdoando um homem dessa maneira? Não. Ele disse, Senhor, por favor, me perdoe, Senhor, eu errei. Ele disse isso? Não disse. O homem, por ter pecado, ele criou esse pecado, ele não tem capacidade para resolver o problema, ele não tem nem o coração de querer resolver esse problema. Isto somos nós, os homens. Não é por isso que perdemos a glória de Deus, perdemos a glória. E isso não é algo que pode ser resolvido pelo homem, mas por Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. É por isso que a primeira coisa que o Senhor Deus ele fez pelo homem foi fazer túnicas de peles. Túnicas de pele. Se compararmos a roupa do homem que foi feita pelas folhas de figueira, o Senhor fez uma túnica de pele. Ambos são roupas, mas qual é a diferença dessas duas? Só tem uma diferença. A roupa feita pelo homem, pelas folhas de figueira, não há sangue, não existe vida, não existe a vida que tenha morrido. Mas o Senhor fez a roupa de túnica de pele para Adão e Eva. Quer dizer que houve a morte de um animal, o sangue de um animal está ali. Para perdoar o pecado de Adão e Eva, o Senhor, ele fez com que um animal que não tem pecado morresse por eles. E com essa pele deles fez a túnica de peles para encobrir o pecado, a vergonha deles. A túnica de pele é uma sombra do Senhor Jesus. Quem é que fez essa túnica de pele? Foi o Senhor Deus. Não foi o homem que fez. Então, quem é o Senhor que perdoa os pecados? É Deus. O homem, por conta própria, não pode falar, Deus, eu pequei, me perdoe. Não tem como. Não é assim que Deus vai perdoar. O homem, ao pecar, não tem nem o coração de querer resolver esse pecado.
Então, aquele que pode resolver o problema dos pecados do homem é o Senhor Deus. É por isso que quem cumpre a salvação é Deus. O homem não consegue cumprir a salvação, porque não consegue nem pensar, ele não está nem pensando em resolver o problema dos pecados. E quando nós pegamos o segredo da túnica de pele, ao ampliarmos um pouco, nós podemos ver em Gênesis capítulo 4, o sacrifício feito por Caim e Abel. Caim, ele deu a oferta através das plantações da terra do seu esforço, mas Abel deu das primícias das suas ovelhas e sua gordura, e o Senhor recebeu a oferta de Abel. E Caim, ficando bravo, ele foi e matou o seu irmão. Por que o Senhor não recebeu essa oferta de Caim, recebeu a de Abel? O Antigo Testamento se mantém em silêncio sobre essa parte, não nos responde. Mas essa resposta aparece em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Então, Abel, pela fé, deu uma melhor oferta que a de Caim. É por isso que o Senhor Deus a aceitou, quer dizer que é pela fé. Abel deu uma oferta, um sacrifício melhor, maior do que a de Caim. Então, quando nós pensamos sobre isso, Adão e Eva, quando foram expulsos do jardim do Éden, eles tiveram os seus filhos, Abel e Caim, e eles não podiam deixar de contar sobre as túnicas de pele. Com certeza deve ter contado para os seus filhos. E Abel, ao ouvir essa história, ele compreendeu, para ir para diante do Senhor Deus, é necessário que uma vida seja sacrificada, sangue seja derramado. O pecado, para se resolver, é preciso o sacrifício de uma vida. Como na palavra de Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Quer dizer que a vontade do Senhor Deus é que quando alguém peca, é necessário que ele morra. No Antigo Testamento não temos temas relevantes sobre isso, mas nós podemos ver que Caim, ele não fez essa oferta. Abel fez, porque ele soube de que, Senhor, eu vou ofertar essa pequena ovelha para diante do Senhor, para que possa resolver o problema dos pecados, porque eu não consigo, Senhor, mas através do sangue dessa ovelha que o Senhor possa resolver os meus pecados. Quer dizer que ele viveu desse jeito, ele dependeu do sangue e foi adiante. E quando que isso se amplia um pouco mais com a lei dos sacrifícios, nós podemos ver isso em Deuteronômio, em Números, em Levítico, aparece sobre como é o sacrifício diante do Senhor Deus. Mas é muito complexo. E nós começamos a pensar, então qual é o verdadeiro significado do sacrifício? O sacrifício é para que ele possa receber o perdão dos seus pecados através de uma ação, que é a oferta. Então, nós, no nosso país, pensamos que a oferta é a oferta de relembrar dos antigos, ofertar alguma coisa, mas a oferta, na realidade, biblicamente, é uma ação para receber o perdão dos pecados. Então, para que eu possa receber o perdão dos pecados, eu preciso fazer esta oferta pelos perdão dos pecados conforme a minha vontade ou conforme a vontade do Senhor Deus? Conforme a vontade de Deus. Então, os homens, na realidade, não conseguem fazer esse sacrifício pela vontade de Deus. E alguns significados, nós podemos ver que a lei do sacrifício é muito complexa. Porque já que o Senhor Deus ele fez complexa, para que os homens possam saber, olha, para você cumprir o problema dos seus pecados pela oferta, vocês precisam fazer isso, 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 precisam fazer esses requisitos. Quer dizer que não é pelo seu coração, não é pelo seu jeito, precisa seguir uma ordem. E se nós olharmos para o povo de Israel, eles davam a oferta do jeito que eles queriam. Dar a oferta do Senhor Deus, acho que esse tanto está bom. Para que cumprir todos esses requisitos? Acho que esse tanto, vagamente, o Senhor Deus já vai aceitar. Vamos procurar Malaquias, capítulo 1. É o último livro do Antigo Testamento, Malaquias. Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Eu irei ler. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome?
Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque, quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, mesmo danos para os homens não vão aceitar. Mas para Deus eles acham, esse tanto Deus aceita. Pra quê? Algo que não tem manchas, sem mácula. Tá cego, mas vai servir. Não. Eles tentam ofertar pelo seu próprio pensamento. E o que é isso no nosso tempo? É que as pessoas não compreenderam a graça do Senhor Deus. São os religiosos, os ditos cristãos dos dias de hoje. Frequentam a igreja no domingo e dizem, eu vou receber a salvação, eu sou salvo. O Senhor, Ele vai me salvar porque estou adorando. Estou fazendo boas obras, eu vou para o céu. Tudo isso é pensamento do homem. Nenhum homem pode ir para o céu com boas obras. Não tem ninguém que possa ir para o céu cumprindo as obras da lei. Mas os homens, eles tentam. Por que eles falam, se eu cumprir a lei, eu vou para o céu. Eu vou viver como um bom homem. Eu só preciso fazer muitas ofertas. Então, isso é a oferta pelo próprio pensamento. Eles criam um culto lindo, bonito de se ver e pensam que ao criar um ambiente favorável para todos, vai levar para o céu. Então, eles fazem uma cerimônia do culto. Olhem para os dias de hoje. Tudo tem que ser o quê? Tudo muito bonito, tudo parecendo bom de se ver. Mas isso é o pensamento do homem. Isso é esplêndido para o homem. O Senhor Deus, Ele criou essa oferta de forma complexa no Antigo Testamento para que pudesse nos impedir de ir conforme o nosso pensamento. Se nós olharmos as 5 grandes partes no Antigo Testamento sobre o sacrifício, primeiro, o sumo sacerdote precisa fazer o sacrifício diante do Senhor Deus. Entre sacerdotes, somente o sumo sacerdote pode fazer essa oferta. E o sumo sacerdote, ele precisa pegar a oferta, que só pode ser aceita em um animal limpo, que come esses frutos, que rumina, que seja puro, que seja imaculado, incorruptível. E assim, depois, ele precisa fazer a imposição de mãos sobre este animal. Terceiro, precisa pegar o sangue e derramar, matar esse animal. Depois, ele precisa pegar esse sangue e jogar aspergir sobre dentro do santuário, dentro do Santíssimo, e é assim que os pecados são perdoados. Se nós olharmos assim, é muito complexo. Pela palavra é fácil, mas o processo é muito complicado. Isso quer dizer que o Senhor, Jesus, Ele veio para este mundo para nos salvar. Quer dizer que Ele veio conforme um processo muito difícil para nos salvar, que foi determinado pelo Senhor Deus? Então, porque se o Senhor Jesus, Ele não tivesse feito conforme essa vontade complexa do Senhor Deus, esse processo complexo, teria sido conforme a vontade do Senhor Deus e não teria aceitado essa oferta do Senhor. Se não tivesse aceitado a oferta do Senhor, quer dizer que não teria perdoado os nossos pecados. É por isso que o Senhor Jesus, Ele veio com esse formato, Ele cumpriu esse processo tão difícil e fez esse sacrifício, essa oferta tão complexa por nós. Vamos procurar em Hebreus. Hebreus. Palavra de Hebreus. Não temos tempo, não vamos conseguir procurar todas as palavras. Versículo 8. Capítulo 8. Vamos ver se tem esses 5 aspectos no Senhor Jesus. Hebreus capítulo 5, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Capítulo 5 até 7, ele fala sobre esse formato do sumo sacerdote. E agora, ele está falando que esse sumo sacerdote, ele está entre nós, que é o quê? É o Senhor Jesus. E é por isso que esse Senhor Jesus veio a este mundo como sumo sacerdote. É por isso que em Hebreus capítulo 3, versículo 1, o Senhor Jesus, Ele, que é o nosso sumo sacerdote da nossa confissão e o apóstolo, nós precisamos o quê? Considerá-lo, nós precisamos ser participantes dessa vocação celestial. Segundo, esse sumo sacerdote, ele precisa dar a oferta diante do Senhor Deus. Então, qual é o trabalho do sumo sacerdote? Versículo 3, capítulo 8, versículo 3. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário
que este também tivesse alguma coisa que oferecer. O sumo sacerdote precisa fazer uma oferta diante do Senhor Deus. E para dar essa oferta do Senhor Deus, os pecados são perdoados. E assim ele se torna um ser que intermedia, é o mediador da relação dos homens para com Deus. É por isso que é necessário o sacrifício, a oferta. Então qual é a oferta do Antigo Testamento? A oferta é de um animal puro, perfeito, sem máculas, sem imperfeições. Da mesma maneira, o Senhor Jesus, qual o sacrifício que ele deu? Qual é o sacrifício puro, sem máculas, sem incorruptibilidade? Se olharmos em capítulo 9, versículo 23, capítulo 9, versículo 23, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, quer dizer que essas figuras são do Antigo Testamento a oferta que faziam, das coisas que estão no céu, quer dizer que é o sangue dos animais, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Então, quer dizer que a verdade, a coisa real, as próprias coisas, o verdadeiro ser que criou essa figura, essa sombra, são sacrifícios melhores que estes, porque qual é um sacrifício melhor do que os de animais? Sem máculas, sem imperfeições. É o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele veio para este mundo sem máculas, sem corruptibilidade. O Senhor Jesus veio neste mundo e nele não há pecado. Se olharmos em capítulo 10, versículo 10, capítulo 10, versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. O Senhor Jesus, ele deu seu corpo como oferta. E é por isso que o Senhor Jesus, ele veio como sumo sacerdote e ele também entregou seu corpo como sacrifício. E assim o Senhor Deus Pai fez a imposição de mãos sobre o Senhor Jesus. E isso aparece em Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um se extraviava pelo seu próprio caminho. Nós todos, antes, estávamos no pecado, mas o Senhor Deus pegou esse pecado e fez com que o Senhor Jesus se encarregasse. É por isso que o que significa essa imposição de mão? Quer dizer que o pecado passou. Agora, quem se responsabiliza é o Senhor Jesus. Quem fez esse trabalho foi Deus. E o Senhor que se encarregou desse pecado, assim como o animal que se encarregava e morreu, o Senhor Jesus morreu na cruz. E através desse sangue, o sumo sacerdote precisa entrar dentro do Santíssimo e precisa aspergir dentro do expiatório. Quer dizer que o Senhor Jesus, pelo seu sangue, foi para diante do Senhor. Vamos ver, capítulo 9, versículo 14. Vamos ler todos juntos. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas concupiscências das obras mortas, para servirdes a Deus vivo? Então quer dizer que o Senhor Jesus, o sangue de Jesus Cristo, pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo. Quer dizer que o Senhor Jesus, pelo seu sangue, foi para diante do Senhor Deus. É por isso que essa palavra, a palavra de Hebreus capítulo 9, versículo 12, é uma palavra muito famosa, não é? Vamos meditar todos juntos? Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ele entrou uma vez no santuário com o seu sangue. Com seu próprio sangue, não é sangue de animais, com seu próprio sangue, ele entrou dentro do santuário. E o que ele está fazendo ali? Ele está mostrando esse sangue para Deus. O sumo sacerdote entra dentro desse expiatório e pega esse sangue e precisa jogar 7 vezes ali dentro. Qual é o significado disso? Senhor, no Antigo Testamento, o povo de Israel fez esse pecado e eles precisavam receber o perdão dos pecados através da oferta dos animais. O animal morreu com esse sangue para o povo de Israel. Senhor, eles faziam essa oferta durante um ano, onde o sumo sacerdote entrava dentro do santuário, dentro do Santíssimo, e ele está dizendo, Senhor, esses pecados estão perdoados. E se olharmos em capítulo 7, versículo 25, Hebreus 7, 25, vamos ler todos juntos. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Não é mesmo? O Senhor Jesus foi para diante do Senhor Deus e está dizendo, Senhor, olhe meu sangue. Senhor, eu morri pelos pecados deles. Seja do passado, presente e futuro, desde Adão até o fim dos tempos, o pecado de todas as pessoas está aqui. E é por isso que nós podemos ter esse sangue do Senhor e podemos ir com ousadia diante do Senhor Deus. Então, todo esse tema está escrito na Bíblia.
O Senhor Jesus é Deus. O Senhor Jesus veio há 2000 anos atrás e morreu na cruz para que nossos pecados pudessem ser perdoados para a eternidade. E esse tema está escrito na Bíblia. E todo esse tema da Bíblia que está escrito, nós podemos crer. E qual é a evidência de que possa nos fazer crer nisso? Então tem várias pessoas que dizem que morreram pelos outros, mas essas pessoas não são verdadeiras. Porque o Senhor Jesus, ele morreu pelos meus pecados. Como é que nós podemos crer? Qual é a evidência de que podemos crer que Jesus Cristo morreu por nós? É que ele ressuscitou. Sem ressurreição não tem como crer na salvação. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, 14, 15, ele fala que se não houvesse, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, nossa fé também seria em vão. O Senhor Jesus, ele ressuscitou, é por isso que nós podemos crer. Não é mesmo? O Senhor Jesus, ele morreu na cruz, ele ressuscitou para que nossos pecados pudessem ser perdoados para a eternidade. Quer dizer que do passado, presente e futuro, toda a minha vida, mesmo que eu peque alguma hora, o Senhor Jesus não precisa vir para oferecer esse sacrifício novamente. E a oferta que o Senhor Jesus fez é eterna. Já que é uma oferta eterna, nós podemos dizer que é uma eterna redenção. É por isso que nós podemos dizer que uma salvação é eterna. O que significa uma salvação eterna? Quer dizer que jamais iremos para o inferno. Vamos procurar Isaías 45. Isaías capítulo 45. Isaías 45, versículo 17. Versículo 17. Vamos ler todos juntos. Porém, Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação. Por isso, não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Só na eternidade. Nós não iremos receber essa vergonha, quer dizer que não iremos mais para o inferno. Nós estamos indo para um reino eterno, quer dizer que não iremos para o inferno. Essa é a salvação eterna. Essa salvação eterna que o Senhor Deus nos permitiu é uma salvação completa, perfeita. É por isso que nós não iremos ser envergonhados nem blasfemados. O Senhor já manifestou isso através da Bíblia também. O Senhor já disse, realmente, eu vos dou a vida eterna e nunca hão de parecer, ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Quer dizer que a salvação é eterna. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, enquanto ele vai vivendo, ele peca, ele não vai para o inferno, mas existe o castigo. E o Senhor Deus, ele já disse, é por isso que nós precisamos tomar cuidado sobre isso. Então nós não temos tempo. E, por fim, vamos pensar, o que é o cristão que vive para a glória de Deus? Como que deve viver diante do Senhor Deus? A Bíblia diz dessa maneira. 1 Coríntios capítulo 10, vamos procurar. 1 Coríntios capítulo 10. Eu vou pregar de forma simplificada. 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 31. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, vamos ler todos juntos. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para o quê? Para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, viver ou morrer. Então, será que eu realmente fui criado pela imagem do Senhor Deus? Eu realmente vivi neste mundo agora sem essa graça do Senhor Deus? Eu vivi no meio do pecado, mas agora eu fui salvo. Se eu creio que eu fui salvo, a minha vida tem que mudar. A vida de um cristão, ele muda. É por isso que o Senhor, ele disse dessa maneira, quer comais, quer bebais, quer vivais, quer morrais. Tudo é para a glória de Deus. Então, a vivência de viver para a glória de Deus, falando de outra maneira, é uma vida de temer a Deus. Você sabe o que significa temer a Deus? Na Bíblia, em inglês, a primeira palavra que aparece em Gênesis capítulo 22, versículo 12. Quando Abraão foi para Abimeleque e recebeu Sara como esposa. Então, por que ele disse para ele, por que ela é a minha irmã, não a minha esposa? Então, eles eram os filisteus naquele tempo. Eles apenas disseram, lá eles não temiam a Deus. Então, por quê? O que isso significa?
Os gentios, eles não têm como temer a Deus. Somente aqueles que receberam a salvação podem viver uma vida de temer a Deus. Podem manifestar a glória de Deus. Aqueles que receberam a salvação. E em coreano, a palavra temer aparece em Gênesis capítulo 22, versículo 12, quando Abraão estava para sacrificar a Isaac. Ao tentar sacrificar, o Senhor Deus disse: agora eu sei que tu me temes. Então, através dessa palavra, nós podemos pensar, o que é esse temor de Deus? Quer dizer que nós podemos obedecer ao Senhor Deus, é temer ao Senhor. Uma pessoa que recebeu a salvação precisa obedecer à palavra do Senhor Deus, se sujeitar. Isso é uma vida de temor. Então, vamos trocar Levítico capítulo 19. Aparece mais uma vez sobre o temor. Levítico capítulo 19. Primeiro, vamos ver. Capítulo 19. Versículo 2 e 3 eu irei ler. Fala toda a congregação dos filhos de Israel, e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ele está dizendo, cada um temerá a sua mãe e seu pai. Por que o Senhor, ele está dizendo não para respeitar, mas temer? Por que você precisa temer? Por que o Senhor Deus ele usa a palavra temer, que é para usar para o Senhor Deus, está dizendo para temer os pais também? Então, para aquelas pessoas que são visíveis, se você não consegue nem retribuir a graça, se você não consegue nem respeitar, se você não consegue nem agir, temer as pessoas que são visíveis, como é que você vai temer a Deus que é invisível? Como na palavra de João, capítulo 4. Então, se você não ama o irmão que é visível, como é que você pode amar a Deus que é invisível? Você não consegue temer os pais que são visíveis, como é que você vai temer a Deus que é invisível? Segundo, capítulo 19, versículo 14. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Aqui aparece relacionado uma palavra temer com outras coisas esquisitas, não é? Aqui ele fala, não amaldiçoarás ao surdo. Não é por ele ser surdo que você pode sair falando o que você quiser. Não é para agir de qualquer jeito porque ele não pode enxergar. O que isso significa? É para viver sem desprezar os homens. Dentro do nosso coração, quando alguém é pior do que a gente, nós desprezamos. Quando nós olhamos para as crianças, nós começamos a falar, nossa, você é uma criança, como é que você vai entender isso? Como é que você sabe disso? As pessoas, elas vivem desprezando as pessoas que são piores do que elas. E essas pessoas não têm como temer a Deus. Versículo 32. Versículo 32. Vamos ler todos juntos. Diante das cãs te levantarás, e honrarás a face do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Aqui ele está dizendo para honrar a face do ancião e temer o teu Deus. O que significa isso? Então, a questão de respeito mais básica que existe para o homem é respeitar aquele que é mais velho do que você. Mas nesse último tempo, as pessoas não respeitam os velhos, eles desprezam os idosos. Perdeu-se a etiqueta, o respeito. Como é que eles vão respeitar? Como é que vão temer a Deus se não existe respeito, não existe honra? Então, os homens, eles vão agindo de forma rude. Perderam a honra. Eles agem de qualquer jeito, a qualquer momento. Desprezam os idosos. Então, como é que uma pessoa assim pode honrar ao Senhor Deus? Pode temer a Deus? Neste formato, nós podemos ver que isto não é uma vivência de uma pessoa que tem a glória de Deus, que manifesta a glória de Deus. Nós somos pessoas que precisamos manifestar a glória de Deus. Não é? Nós somos pessoas que fomos criados para a glória de Deus. Nós nascemos neste mundo com a glória de Deus perdida. E o Senhor, Ele permitiu seu Filho para restaurar essa glória. E através da fé, de crer nesse trabalho, nós agora voltamos para a glória de Deus.
E até que nós possamos nos encontrar com o Senhor, como é que nós devemos viver? Manifestando a glória de Deus. Precisamos viver manifestando a glória de Deus. Como? Temendo a Deus. Como na palavra de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Nós já ouvimos todas as coisas, toda a conclusão é de que nós precisamos temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque esta é o mandamento para todo homem. Isto é ser um homem. Então, esse é o dever do homem. Então, nós não conseguimos viver conforme o dever do homem. Por quê? Não está vivendo temendo ao Senhor Deus. Não está vivendo manifestando a glória de Deus. Isso não é vida de cristão. A salvação, todos nós recebemos da mesma maneira. Mas, após a salvação, a vivência de um cristão é diferente. É tudo diferente. Por quê? É porque todos receberam a salvação de forma diferente? Não. É o que a compreensão da glória de Deus é diferente. A compreensão sobre os seus pecados é diferente. A compreensão sobre o amor para com o Senhor é diferente. É por isso que é diferente. Então, uma pessoa que recebeu muito amor pode amar muito. Aquela pessoa que acha que recebeu pouco amor, ele ama pouco. Então, eles falam, Senhor, não precisava perdoar esse tanto. Estava tudo bem. Tem pessoas que desprezam esse trabalho feito pelo Senhor. Então, ele não tem como amar de forma grande ao Senhor Jesus. Então, é muito pouco o amor que ele tem recebido para o Senhor. Por quê? No próprio pensamento dele, ele considera que ele não é um grande pecador. O que vocês sentem ao lerem a Bíblia? Quanto mais vocês leem a Bíblia, o que vocês sentem? Quão grande é a graça e o amor do Senhor Deus. E segundo, realmente quão pecador imundo eu sou. Como é que uma pessoa como eu pode ser salva? Não é mesmo? Então, Senhor, quem é o Senhor para salvar um pecador como eu? Senhor, que é o homem para que o estimes? Senhor, que é o homem para que possa me salvar? Senhor, o que eu sou para que pudesse cuidar tanto de mim, me proteger desse jeito? Vamos procurar Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10. Versículo 12. Versículo 12 e 13. 12 e 13. Vamos ler todos juntos. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temos o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e os ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Então o Senhor está dizendo para guardarmos os seus mandamentos, os seus estatutos. O que o Senhor Deus ele pede para nós? É temer a Deus, guardar os seus mandamentos e os seus estatutos. Não é para me cansar, mas sim é para mim mesmo, para que eu vá bem. Versículo 20, vamos ler versículo 20, vamos ler todos juntos. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Então ele está dizendo para temer a Deus, servir e se aproximar do Senhor Deus. Você aprender a se aproximar de Deus é a vivência dentro da igreja. É por isso que as pessoas que receberam a salvação precisam viver dentro da igreja. Se você não vive, não tem uma vivência dentro da igreja, então você está vivendo somente olhando para as coisas do mundo. Isso quer dizer que rapidamente seu coração se enche com as coisas do mundo. Então quer dizer que vai viver uma vida sem nenhuma relação com a glória de Deus. Agora, nosso tempo restante, nós precisamos viver para a glória de Deus. Eu peço para que nosso tempo seja assim, oportuno. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos pela verdadeira graça que nos tem permitido. Senhor, nos salvou através desse formato tão incrível. Nos permitiu para que pudéssemos entrar na sua glória, Senhor. Senhor, nós te agradecemos. Senhor, nós todos, cristãos que fomos restaurados para a sua glória, que nós todos possamos viver temendo ao Senhor Deus até o seu retorno. Que possamos viver guardando os seus estatutos, os seus mandamentos. Que possamos viver manifestando a glória do Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa nos levantar, nos acordar, Senhor.
Senhor, o tempo restante das nossas vidas, que nós possamos viver somente dependendo da vontade do Senhor Santo. E nós agradecemos e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos protege e nos guarda. Amém.